Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje a gente vai contar a história de duas mamães e de como foi todo o planejamento, das tentativas, de todo o processo do tratamento, enfim, dividir um pouquinho dessa história tão bonita com vocês. Então, queria agradecer você, Lê, pela participação, por disponibilizar um tempinho. O pequeno estava aí mamando com você até agorinha, né? Então, obrigada por tirar um tempinho para contar a história de vocês, viu? Boa tarde, eu sou a Letícia, mãe do Caetano, esposa da Kétori. Primeiro, agradecer não só a Camila, mas a Ceferp inteira. Eu acho que vocês fazem parte da nossa história de uma maneira muito feliz, muito única. Eu acho que tudo que a gente passou aí com vocês é literalmente um caso de amor, assim. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Eu estava até conversando com a Kétori antes da gente começar o podcast, começar a conversar. Ela tá assim, nossa, você lembra do nome de todo mundo e não sei o quê. Eu queria lembrar mais, porque foi uma história muito bacana. Tá sendo, né, ainda. Eu quero muito que vocês façam parte até quando o Caetano estiver adulto. E me conta, Lê, como é que foi pra vocês, assim, vocês sempre, desde o início do relacionamento, conversaram sobre a possibilidade de filhos, ou não, ou uma pensava uma coisa, outra pensava outra, como que foi isso pra vocês? Na verdade, eu acho que era um sonho que a gente tinha dentro de uma caixinha, que estava guardadinha. E aí, um belo dia, a gente foi numa consulta com a nossa ginecologista aqui, e ela falou, olha, meninas, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão querer ser mãe, não vão? O que vocês pensam sobre isso? E aí a gente ficou olhando uma para a cara da outra assim, a gente não tem uma resposta para te dar. Ela, olha, se vocês decidirem ser mãe, eu acho que está no momento de vocês começarem a construir, né? Buscar estudar, entender como é que funciona a reprodução assistida, a FIV, quais clínicas que tem disponíveis, porque a questão biológica de vocês já está caminhando para um momento que já é o momento da maternidade, né? Na época eu tinha 35, a Kétori mais nova com 33, mas a gente sempre teve um acordo de que a Kétori não gestaria. Não era um desejo dela gestar. E aí, para mim, não seria um problema gestar. Eu falei, não, se para você não é um problema não gestar e para mim é tranquilo gestar, a gente já tem uma decisão tomada. E aí a gente começou a buscar por clínicas e decidir pela maternidade. E aí vocês já tinham decidido que como você iria gestar, vocês já tinham decidido que então ela iria estimular ou vocês não tinham pensado nisso ainda? Não, essa foi uma construção conjunta depois que a gente passou pela consulta. No início a gente não sabia como seria, a gente não tinha nenhuma decisão tomada, e a gente optou por fazer os exames, por entender como seria esse processo, e para construir mesmo junto. E a gente foi construindo bem tranquilo, tanto com a gente como com a própria clínica. Uhum. E eu acho legal isso mesmo, né? Porque o que eu gosto muito, né? E eu falo muitas vezes isso, é que assim, é bom a gente ter opções, né? Então a gente tem as duas reservas ovarianas para ver, a gente tem os dois úteros para ver. Às vezes o casal já chega com uma decisão de, mas a gente queria muito que fosse assim. E aí na hora que a gente olha e fala, olha, mas se a gente invertesse um pouquinho, talvez a gente ia aumentar tanto as chances de vocês, né? Então é bom a gente ter essa flexibilidade mesmo. E aí, vocês já, logo que vocês conversaram e chegaram à conclusão de que, então, vamos pensar na possibilidade, vocês já passaram pela clínica, vocês pesquisaram, como é que foi? Porque, assim, uma coisa que eu quero entender disso? O que a gente, como clínica e como médico, porque, por exemplo, eu achei muito legal você falar que a sua médica falou, a médica de vocês falou pra vocês sobre isso. Falei, e aí, vocês não estão pensando em engravidar ou não? Então, assim, é importante a gente, como clínica e como profissional da saúde, tentar dar o atendimento melhor possível para todas as pessoas e todas as famílias que passam por nós, né? Então, o que era importante para vocês quando vocês marcaram a consulta e passaram, né, pelas vivências e tudo mais, para que vocês se sentissem acolhidas como família, sabe? A gente é de uma cidade do interior de Minas, né? A gente não é de Ribeirão. E aí a gente optou primeiro pela praticidade e olhou uma clínica próxima à região aqui nossa. E aí a gente foi muito mal recebido, muito mal acolhido. Eu acho que essa questão de serem duas mulheres, de ser um casal ainda é um tabu. E aí a gente falou, olha, aqui na região não dá, vamos procurar por outros lugares.
E aí a gente conhecia uma pessoa que falou sobre a clínica, a gente pesquisou na internet algumas referências e a gente achou ser FERP. Falei, vamos tentar, né? E aí, eu vou falar, eu acho que eu nunca contei isso para Camila. A nossa relação de amor com a clínica começou no primeira consulta online, quando a Camila acertou o nome da Keturi. É pouca coisa. Eu falei, mas caraca, a médica acertou o nome da Keturi. Ela falou direito. Porque sempre Keturi não é um nome comum, né? E aí todo mundo fala Keturi, vários nomes. De repente a Camila entrou online e falou: oi, Letícia, oi, Keturi, meu nome é Camila. A gente se olhou. Ela não vou nem questionar, ela reconhecer a gente como um casal, como uma família, etc. Ela acertou o indivíduo. Isso é verdade, isso faz diferença. Daí pra frente eu falei, não, agora realmente a gente achou o nosso lugar, e aí a gente foi super bem recebido, foi super bem acolhido. Vocês começaram a conhecer a nossa história, que eu acho que isso é muito bacana também. E eu acho que o grande diferencial mesmo que nos fez escolher pela clínica é a questão da empatia, né? É conhecer, porque por mais que seja uma história linda, também tem os nãos, tem as dúvidas, tem as ansiedades. E aí, saber que a gente não estava sozinho, porque a gente optou por não contar, nem para os nossos familiares, nem para os nossos amigos. Então, a gente tinha a única rede de apoio, era as terapeutas e a clínica. Então, foi daí que a gente começou a história. Vocês passaram o tratamento inteiro sem contar, vocês só contaram depois que deu certo? A gente só contou no 3º mês. Meu Deus, como vocês conseguiram esperar? A gente só contou com 11 semanas. Pra esperar passar, né, a fase mais difícil, né? Ver que tava tudo certinho também. Porque, por um lado, é bom contar pra gente ter o apoio, mas, por outro lado, a gente também não quer frustrar as pessoas, a gente não quer ficar sentindo aquela cobrança, aquela expectativa, né? Então, sim, tem os muita dois. Ansiedade, né? Porque é o primeiro tudo, é o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro bisneto, dos dois lados. Então, para a gente controlar, pelo menos, viver só com a nossa ansiedade, que já era o suficiente, cada vez que a gente falasse que ia para Ribeirão, ia ser um surto. Eu falei, não, vamos segurar as pontas até a gente ter um pouco mais de sims, e aí a gente vai contando. E eu lembro que, eu não sei, eu acho que foi até numa caixinha do Instagram, que vocês tinham perguntado, será que você não conhece algum grupo de mães tentantes e tudo mais? E aí eu lembro que eu falei, não, gente, eu vou achar. E aí eu fui procurar, e aí eu achei um outro casal que tinha feito tratamento, e elas tinham comentado do grupo e tudo mais. E essa pergunta que vocês fizeram me chamou muito a atenção para como isso é importante mesmo, porque aí depois eu fui atrás delas, conversei, consegui, deu certo o grupo, elas até participaram já de um episódio também, e elas estavam contando sobre isso, assim, para falar de que como o grupo para elas fez diferença no sentido de elas acompanham juntas ali, não só os tratamentos, mas hoje em dia até as crianças em si, virou um grupo de convívio mesmo, de troca de experiências, né? Então, vocês me chamaram a atenção para o quanto isso era importante, sabe? E eu queria saber se isso na jornada de vocês também vocês percebem que fez a diferença ou vocês acabaram não participando. Como foi para vocês essa parte? Não, a gente participou demais, e eu acho que a gente buscar pessoas próximas que passam pelas mesmas vivências é importante, né? A gente se reconhecer no outro é importante. Então, quando a gente entrou nos grupos, a gente falou, olha, dá certo, né? E aí, quando você fala, são as vivências, agora a gente usa os grupos para saber de escolinha, se vai... Foi isso que elas falaram mesmo. Passos. Então, assim, já fica trocando figurinhas aqui. Porque foi exatamente isso que elas falaram. Elas falaram, o grupo foi mudando. Agora a gente troca a dica da introdução alimentar, da escola. Exatamente. Que dá certo, que não dá, e é isso. É muito legal, E um outro ponto que eu achei muito legal que você colocou também é dos nãos, né? Então, assim, a gente entra, lógico, com muita expectativa, com muita ansiedade, mas às vezes a gente acaba se deparando com uns revés ali no caminho. Nem sempre é tudo tão linear quanto a gente gostaria que fosse, né? E o que às vezes eu percebo é que quando a gente vai fazer tratamento, por exemplo, vocês não são inférteis, vocês não têm um diagnóstico de infertilidade. Então, isso traz uma certa esperança no sentido assim,
Ah, então já que tá tudo bem, vai ser só ir lá, forma esse embrião, coloca no útero e tá tudo certo e ele vai grudar. 2 Não é? dias. Já vou sair da primeira consulta já planejada, na segunda grávida. Então, por um lado isso é bom, porque a gente talvez não entre tão receosa, mas por outro lado, quando a gente começa a se deparar com esses nãos, pode ser um pouquinho mais difícil de lidar com eles, né? Não sei se vocês viveram isso também. Que é isso? A gente começou o nosso. Quando a gente decidiu por realmente buscar e conversar direto com a clínica, era junho. A gente iniciou o procedimento em dezembro. Eu lembro quando você colocou, falando assim, foi o presente do Papai Noel que ela conseguiu Papai começar. Noel. A gente foi, porque o que acontece, né? Quando a gente tinha um interesse em específico no tratamento, e aí a questão de contagem de folículos da Cat não era o suficiente. E ela tinha um folículo dominante lá que ficava e persistia a vida inteira. E aí a gente ia para as consultas, e aí a gente viajava 1h30, chegava na consulta, fazia o ultrassom, falava, olha, hoje não. A gente já, tá bom, a gente vai passear no shopping. Saía. Aí do outro mês, a mesma coisa. Então a gente fez por 6 meses essas idas a Ribeirão. E a gente optou sempre por estar indo, porque a nossa cidade também é muito burocrática, essa questão de exames, de estrutura. Então a gente optou por ir pela referência mesmo. E aí, foi muito engraçado, porque a gente conheceu a clínica inteira nesses nãos, porque a gente começou pela Camila, conheceu a Ingrid, foi na Rebeca, e aí a gente foi pro Anderson. Anderson, né? E aí, falei, gente, mas um médico homem não é possível, a gente passa por tantas médicas mulheres, porque a gente ainda tem essa prioridade, né, preferência. E aí ele pegou e falou assim, beleza, meninas, vamos começar. Aí a gente pegou as nossas coisas e falou, então tá bom, mês que vem a gente volta. E aí ele virou e falou assim, volta pra onde? Mas é pra começar o tratamento. E aí a gente não entendeu que era um sim. Já tava tão acostumada, né? Que vai lá, faz ultrassom e volta. Passear no shopping. Que aí quando a gente teve assim, a gente já, mês que vem a gente volta, a gente já tá acostumado mesmo, sabe? E aí a gente começou o tratamento e foi dando tudo certo depois disso. E a parte de usar os hormônios, da estimulação, foi tranquila para vocês? O que vocês acharam? Extremamente tranquila, não teve nada. A única coisa que teve foi um inchaçozinho, mas muito tranquilo, super sossegado. Eu acho que foi a fase mais tranquila assim para nós. Olha só, que legal, porque é uma fase que muitas vezes as pessoas têm medo, né? Ah, não, mas vai ter que usar injeção, mas vai ter que fazer sedação para colher os óvulos e tudo mais. E para vocês acabou passando mais tranquilo. Por consulta com o Dr. Google, então a gente sabia todos os efeitos colaterais possíveis e imagináveis. E aí a Camila super tranquila, a Ingrid, uma princesa, calma, gente, vai acontecer, no máximo vai acontecer isso e aquilo, a gente contava aquele tanto de folículo, eu falei, meu Deus, vai dar a síndrome da superestimulação ovariana, e vai internar, e não sei o quê. Não teve nada disso, foi super tranquilo. Que maravilha. E a parte de preparar o útero também, assim, de usar os hormônios, fazer os ultrassons, foi mais tranquila para vocês? Sim, sim. Uma surpresa é a questão da medicação, né? Que, inclusive, aqui a gente teve momentos que a gente custou achar, mas deu tudo certo, a gente foi usando, criou rotina, e aí cria expectativa junto com a rotina, né? Eu falo muito isso, assim, porque na transferência, você tem ali, né, a foto do embrião, você sabe o dia que o embriãozinho chegou, você sabe o dia de fazer o teste. Então, parece que você passa da transferência até o teste já com a sensação de gravidez, né? O embrião já tá aqui, ele já tá grudando, tá tudo certo, né? Já tô conversando com ele, tô olhando a foto. Então, não passa o tempo nesses 14 dias, né, Lê? Não, é possível. Eu brinco muito que, assim, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Então, a gente ia para as consultas com a Camila, a gente tinha um caderno de perguntas, tipo, 50 mil questões, e a Camila, numa paciência, ali, a Ingrid, para responder todas as perguntas, e aí a gente fez a transferência e falei, não, estou grávida. Estou me sentindo, saí da clínica grávida já, com aquilo na cabeça, e aí eu já fui na nossa ginecologista, que por coincidência eu tinha uma consulta marcada com ela, e aí eu cheguei na médica e falei, olha, chama Marina, nossa médica. Eu falei, Marina, eu vim aqui para te contar que eu tô grávida. Aí ela, grávida? Mas você fez o teste? Eu falei, não, eu estou grávida de 5 dias. Aí ela, calma, mas cadê o beta? Não sei o quê. Eu falei, não, fica tranquila que eu vou fazer o beta, vai dar tudo certo, mas eu já tô grávida. E aí é claro que a gente não espera 14 dias para fazer um beta, né? A gente tem que comprar um teste da farmácia para ter uma prévia, para dar um suspense um pouco mais antecipado. E aí vocês fizeram super antecipado, então, Lê?
A gente fez o teste da farmácia com 10 dias. E deu super grávida. Não, e aí nessa hora era difícil não conseguir não contar pra família, né? Já dava vontade de sair, pelo menos nesse momento, já avisando, né? Não, 3 horas da manhã, já tava louca, não consegui dormir mais, nem pra frente, nem pra trás. Falei, meu Deus, a gente tá grávida de verdade, é muito grávida. E a Kéfera olhava, meu Deus. Não, a gente vai fazer outro teste. Falei, minha filha, vamos fazer quanto você quiser aqui, que vai estar grávida. Eu tive uma vez uma paciente, ela botou o marido dela pra fazer. Ela falou, não, esse teste deve estar errado, não é possível. Eu vou colocar ele pra fazer, pra ver se tá certo o teste também. Porque a gente demora a cair a ficha, né? E aí, falei, já vou um spoiler aqui para mais uma caixinha. Já fico no cabelo todo dia mesmo, já vou contar. Ai, que maravilha. E aí, como é que foi durante a gestação, a experiência de vocês duas passarem pela vivência da gestação? Eu brinco muito que a gestação para nós foi um sonho acordado, né? Que o Caetano ele foi extremamente desejado e planejado e curtido todas as etapas, inclusive os nãos, que eu acho que o não veio para, inclusive, amadurecer a gente, preparar a gente para a maternidade real, porque quando a gente pensa em bebê e bebê lindo do jeito que ele é, a gente esquece que o bebê chora, fica doente, e mama, e etc. Então, veio para, inclusive, fortalecer a gente enquanto casal também, né? Mas a gestação foi muito tranquila, muito tranquila. O Caetano ele foi um bebê pélvico, então ele ficou sentado a gestação inteira. Ele nasceu pélvico, então ele já veio me ensinando que as coisas não são como a gente imagina, né? Porque a gente Desde folículo ele já ensinou isso pra vocês duas. Desde quando ele era um folículo ele já ensinou isso pra vocês duas. Inclusive a gente teve que esperar ele vários meses para chegar ao folículo que a gente queria e esperava, entendeu? Então ele vem para dizer sobre tempo, inclusive. Eu acho que o maior aprendizado que a gente teve foi sobre isso, que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas no tempo que precisa acontecer. Exato. E o quanto a gente vai se transformando, igual você mesma falou, né? O quanto isso foi preparando vocês para a maternidade em si, né? Porque a gente idealiza a maternidade de um jeito, mas eu imagino que na vida real é bem diferente, né, Lê? É uma loucura. Uma loucura boa, mas é uma loucura, né? Não, é uma loucura sensacional. Ele é maravilhoso, mas é algo que eu não conseguiria narrar, assim. E aí, já dizendo da questão da gestação, uma cena que a gente ri até hoje aqui em casa é a gente sabendo que o beta deu positivo, foi fazer ultrassom para ouvir batimentos cardíacos, né? E aí eu lembro da Ingrid, com o sotaque dela falando: meu Deus, tem coração, e não sei o quê. E aí a gente ficou rindo na recepção da clínica por 30 minutos, esperando para ir embora, e a gente não dava conta de sair para ir embora. E as meninas da recepção todas na porta esperando a gente sair do ultrassom. Então, assim, foi uma festa. Comemorar. Que delícia, né? E depois, assim, do parto, como tá sendo? Eu sei que você já comentou da questão, né, da maternidade e tudo mais, mas e a amamentação? Vocês conseguiram amamentar? O que vocês decidiram com relação à amamentação, Lê? O Caetano, ele nasceu, como ele foi um bebê pélvico, ele nasceu sem fortalecimento da mandíbula. Entendi. E aí a gente não sabia que ele sugava, ele mamava, mas ele não conseguia sugar. Entendi. E aí os primeiros 15 dias a gente descobriu que ele não estava ganhando peso, porque ele não mamava. E aí foi uma loucura, a gente teve que levar ele em fonoterapia e fazer fisioterapia com ele para ele aprender a sugar, né, que ele não tinha força. E aí a gente teve que inserir a mamadeira. Entendi. E aí ele ganhou peso. E aí a gente hoje está na alimentação mista, mas agora ele já é um ser que grandinho, se ele já come, né? Acabou de chegar da consulta, ele está com apenas 10,8 kg com 8 meses. Gente. Então, além de ser um bebê extremamente saudável, ele é gostoso e gordinho. Ele é maravilhoso. Nossa, eu babo nele todas as vezes que vocês mandam foto. Ele é muito gostoso. E o que vocês têm a dizer, você no caso, Lê, para as mamães tentantes e futuras mamães que estão pensando na possibilidade de passar por um tratamento, para os casais, o que vocês consideram importante deixar de mensagem nesse momento? Eu acho que primeiro que vai dar certo.
Eu acho que se a gente tem um sonho, a gente tem que lutar por ele. Os desafios acontecem, a gente tem. Eu acho que a gente acreditar que tudo na vida da gente vai ser um sim é uma utopia, né? Embora a gente sempre torça pelo sim, pelo mais fácil, mas a gente tem os obstáculos. Mas a gente não está sozinho. Contem muito com os parceiros, contem muito com a rede de apoio. E mais que isso, eu acho que a clínica ela vem, eu digo clínica, mas na figura de cada um da clínica, de cada profissional de lá que a gente contou muito. Contem com eles como rede de apoio. Eu acho que quando a gente se percebe junto, né, e a gente vê que tem pessoas torcendo pela gente, acho que as coisas ficam mais fáceis. Então, se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. E aí, lutem, busquem, estudem. Eu brinco muito com a Camila, e principalmente com a Ingrid também, que a gente só estava preparado para estimulação ovariana. Que foi que a gente estudou, a gente sabia tudo de estimulação ovariana, muito craque. E aí, de repente, deu certo a estimulação ovariana. Eu falei, calma, que agora a gente tem que saber sobre implantação. O que nós vamos fazer agora, né? E aí deu certo a implantação. Eu falei, caraca, agora eu preciso descobrir o que é ser mãe, porque a gente só sabia a ideia. Agora a gente vai estudar sobre gestação e maternidade, então a gente gosta muito de estudar, né? Então a gente fica brincando aqui que cada ideia, cada novo ciclo aqui a gente estuda. Então eu acho que quando a gente entra em um processo, já é importante a gente saber as dificuldades, as facilidades, as possibilidades, e eu acho que nisso também vocês são muito transparentes. Quando a gente começou o tratamento, eu tinha uma alteração no... Aí a Camila me ajuda, Camila. Eu tinha uma alteração na trompa. Isso, uma suspeita de alteração da trompa, isso mesmo. E aí eu tinha que fazer um exame e a Camila foi muito tranquila, assim, no primeiro exame, falou, olha, existe a possibilidade de você fazer um ultrassom e a gente ter um talvez, ou você faz um exame mais específico e a gente vai ter a certeza. O que você prefere? E aí essa possibilidade de deixar aberto para a gente decidir. E aí aqui na cidade a gente não tinha esse exame, a gente foi para uma outra cidade fazer, e aí a gente descobriu que essa alteração não ia repercutir na gestação, ia dar certo fazer a implantação. Então, assim, eu acho que a transparência também no processo, eu acho que é importante. Né? Por mais que o não doa, por mais que a gente adorava passear no shopping, mas a gente teve vezes de voltar chorando e ter um nosso momento calado e tentar entender se era isso mesmo que a gente estava querendo, porque, como eu disse, a gente começou em junho, a primeira consulta, e só foi dar certo o início da estimulação em dezembro. Então, a gente teve todo um processo, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente tem esperança. E acreditar. E lutar e ir em frente. E saber que vai valer a pena, que vão nascer muitos bebês bonitos, igual o Caê, né? Você quer... Ele tá mamando quietinho aí ou você quer trazer ele no finalzinho pra dar um oi pra todo mundo? Vou trazer ele, aproveitar que ele tá no estilo hoje, tá todo de jeans. Ele tá maravilhoso. Acho que ele tem que aparecer. Então a gente espera, se quiser ir ali buscar ele pra gente poder dar um tchauzinho pra ele. Ai, que lindeza, tia Camila! Eu sou muito estiloso. Eu sou, tia Camila. E era pra esperar a minha vez. Minhas mamães queriam que eu chegasse antes, mas tinha que me esperar. Quando a gente passou por uma consulta com a Rebeca, aí a Rebeca, não vai dar certo. Minha filha, graças a Deus ele não vai ser de leão. Ela, qual que é o problema de ser de leão? Porque eu sou de leão. Eu falei, não é problema nenhum, mas a gente queria outro signo. Tal. Aí é libriano. Ele é libriano? Libriano. É um príncipe, né, tia Camila? Eu sou. Caê, então você deixa aqui o seu beijo pra todo mundo, pra falar, mamães, não desistam, que olha como eu sou lindo, vai vir muita gente linda assim igual a mim. Puxei minhas mães. Foi. E em breve a gente vai pra Ribeirão, conhecer todo mundo aí. Isso mesmo. E aí a gente vai pôr nossa foto lá na parede, que também é algo que fez muita importância pra gente ver o quanto que existem de sims. Com então, certeza. ver aquela parede com aquele tanto de bebê e falar, gente, um dia meu filho vai estar lá.
Porque é o que você falou, né? Assim, é a gente ver que dá certo para as outras pessoas, é a gente encontrar a identificação nas outras pessoas e falar, bom, se deu certo para elas, pode dar certo pra gente também, né? Com certeza. E vamos colocar essa foto lá. Olha lá. Tô com sono, tia. A gente faz questão de que a gente quer que ele conheça a história dele. Né? Com e a história dele é com certeza. certeza ligada a vocês. E a história dele é linda. E era pra ser ele. Queria muito, muito agradecer vocês, a participação, o tempinho para contar aqui uma parte da história tão bonita, né, da vida de vocês, a parte mais gostosa e mais linda da vida, que é a maternidade, né? E, mais uma vez, dar uns parabéns para vocês por toda a caminhada, por toda a resiliência, toda a força que valeu a pena para chegar nesse príncipe hoje, viu, Lê? A gente agradece. E desde já a gente agradece não só a você, Camila, mas a todas as pessoas da clínica. Eu acho que ele está agradecendo também agora. Eu acho que desde a recepção ao pessoal da farmácia, da enfermaria, eu acho que todas as etapas a gente foi extremamente bem acolhido. E até hoje, quando a gente manda as fotos do Caetano e mostra o quanto ele está desenvolvendo, crescendo. E agradecer. Acho que a gente tem muita honra em ter vocês como parte da nossa história. Ai, que lindo, Lê. Que lindo. Obrigada. Obrigada pelo carinho e pelas palavras, viu? E parabéns mais uma vez. Fala, tchau, galera. Tchau. Tchau, Lê. Tia Camila te espera aqui em Ribeirão agora, hein? Combinado, a gente vai no próximo evento. Tá bom, combinado. Tchau, Lê, obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Cefep no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!